Boa noite, meu nome é Gabriela Ruth Assis Dantas. O meu é Ana Luísa Teixeira de Abreu. E nós somos estudantes da Dom Helder do primeiro período de Direito. O nosso trabalho fala sobre nações, guerras, nacionalismo, raça e etnicidade e migração. A gente tinha que ver 2 filmes. Eu escolhi o filme Menino do Pijama Listrado. E eu escolhi o Histórias Cruzadas. A gente decidiu fazer assim, cada um vê um filme, pra gente discutir agora sobre os filmes. A gente não deu um breve resumo do meu filme pra ela e ela não deu pra mim, pra gente tentar explicar pra vocês e uma pra outra o que a gente entendeu do filme sobre o tema. E a Ana começa. Bom, o meu filme, como eu falei, ele é o Menino do Pijama Listrado. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e é um tópico relevante para o direito. Além disso, existem várias áreas do direito que se relacionam com esse tema. Eu vou deixar isso para o final, vou explicar o filme. Ele aborda várias questões relacionadas ao nosso tema: nações, guerra, nacionalismo, raça, etnicidade e imigração. O filme, como eu havia falado, ele se passa na Segunda Guerra Mundial e em um conflito global que envolveu nações e impulsionamentos por ideologias nacionalistas. O filme mostra como a guerra não afeta só os soldados, afeta também as crianças, famílias, que são arrastadas para esse contexto. Ele destaca efeitos devastadores da guerra e... Travou, tá? A gente corta essa parte. E como ela pode dividir as pessoas com base na sua nacionalidade, raça e etnia. Como a relação do Bruno, que é um... O Bruno é alemão. Tá. O Bruno, ele é um jovem alemão, filho de um oficial nazista. Nazista. A gente corta. Nazista. E Samuel, que era um judeu. Ele explica a forma como a guerra e as ideologias nacionalistas podem criar barreiras e preconceitos também. Os dois, eles formaram uma amizade, cada um do seu lado da barreira, quando o Bruno, ele decide ir atravessar a barreira, onde aconteceu a tal tragédia. Enfim, essa cerca, ele separa os meninos. O tema da migração também está presente no filme, pois a família de Bruno é forçada a se mudar para uma casa para a área mais próxima do campo de concentração. Isso reflete o deslocamento forçado de pessoas durante a guerra e como as fronteiras nacionais e a política pode afetar a vida das pessoas. Em resumo geral, o Menino do Pijama Listrado aborda as consequências da guerra, as divisões causadas pelo nacionalismo e as ideologias extremistas, os impactos do racismo e da discriminação baseada na raça e etnicidade. O filme nos lembra a importância da compreensão, empatia e da luta contra a injustiça para contribuir um mundo melhor. Algumas áreas do direito que lidam com a guerra é o direito internacional humanitário, que também é conhecido como direito da guerra. Ele é responsável por regular as regras e as normas que aplicam durante os conflitos armados. Os direitos dos conflitos armados, essa abrange os aspectos legais e os conflitos dos conflitos armados. E o direito internacional penal, que estabelece as proteções legais e os direitos dos refugiados. Um sociólogo que tem a ver com o nosso tema é o Eric Hobsbawm. Como é que fala isso aqui? Hobsbawm. Ele examinou o nacionalismo e a construção de identidades nacionais em seu trabalho, como as nações e o nacionalismo desde 1780. Certinho. Eu vou falar sobre o meu filme, que era Histórias Cruzadas. O filme conta a história de uma mulher privilegiada, né, da época, que era filha das senhoras, porque na época que passa o filme, que é a década de 60, toda casa tinha uma empregada e as filhas das mulheres das casas eram criadas por empregadas. E aí passa-se de uma filha dessas mulheres que se tornou jornalista. Ela era bastante avançada para a época, livre de preconceito, diferente da sua sociedade. E aí ela vai em busca das empregadas para as empregadas darem o seu ponto de vista das senhoras. E aí o filme conta várias histórias que as empregadas sofrem de racismo, discriminação, humilhação, e como elas até tem uma parte que uma se vinga da senhora dela dando uma torta com fezes. A mulher faz uma torta com cocô dela e dá pra mulher, pra ex-dona dela comer, porque a ex-dona dela tinha mandado ela embora do serviço só porque ela decidiu usar o banheiro. E nessa época eles estavam discutindo em fazer banheiro só para as empregadas, porque para eles os negros passavam doenças que os brancos não tinham. E aí o final do filme mostra o livro sendo publicado, né, que as domésticas deram o seu depoimento.
e como isso impactou na vida de uma sinhá, né, que era normalmente o nome que eles usavam, específica, como ela ficou super revoltada com isso e ficou muito brava com as meninas, mas todas as pessoas se uniram pra tirar isso dela. E tem também, mostra também o preconceito contra uma moça que era branca, né, e ela era, no filme usa o termo favelada, e as meninas da alta sociedade também não eram amigáveis com ela por ela ser favelada, e ela acabou sendo muito próxima da empregada que colocou cocô pra outra. Mas aí, basicamente, o filme trata muito sobre raça e sobre o preconceito que essa raça sofreu por muito tempo. O meu filme fala muito sobre isso. E eu coloquei etnicidade porque eles usam a menina, né, favelada, como caipira. Então, eu achei que também tinha um pouco a ver. E o importante estudo no direito são os direitos humanos, porque a questão de raça e etnicidade estão ligadas aos direitos humanos. E o direito internacional dos direitos humanos aborda a discriminação racial, proteção a refugiados e imigrantes e promove a igualdade e não a discriminação. Entre outros direitos do nosso tema, tem o direito internacional, que a Ana citou, o direito constitucional, que aborda o nacionalismo e a diversidade étnica e racial. O direito penal internacional, que a Ana citou, tem o direito administrativo e imigração, que é o direito administrativo que lida com as questões administrativas da imigração, direito trabalhista, imigração, direito ambiental, imigração, direito da família, imigração. Todos esses são relacionados à migração. E aí, a gente já escolheu um sociólogo, né, que foi o Eric Hobson, eu não sei falar o nome dele direito, mas eu achei um sociólogo que falava muito sobre raça e a gente decidiu colocar ele aqui, que é o Du Bois. Assim, eu não sei se é assim que se fala, né, mas brasileirando o nome dele é Du Bois, que ele fala da luta racial, que ele é certamente mais conhecido pela sua luta a favor do movimento pan-africanista e pela luta contra o preconceito racial. Mas ele também defendia a emancipação feminina e outras coisas do tipo, mas basicamente ele defendia isso. Ele contribuiu significativamente para a compreensão das questões raciais nos Estados Unidos, analisando a experiência negra e a construção social da raça. E aí, agora a gente vai fazer, acho que a última coisa que a gente tinha que fazer é explicar o tema. E aí a gente pegou os conceitos, porque não tem nada melhor para explicar que os conceitos. E aí eu vou falar os meus conceitos dos meus filmes e a Ana vai falar do dela. O meu é raça, que o conceito é uma construção social que categoriza pessoas com base em características físicas distintas, como a cor da pele, textura do cabelo, etc. No entanto, a raça não tem base científica, é uma concepção socialmente construída. Etnicidade refere-se a um grupo de pessoas que compartilham identidades culturais, linguísticas ou outras características em comum. Migração, movimento de pessoas de um lugar para outro, pode ser motivada por vários fatores, como busca por melhores oportunidades econômicas, fugir de conflitos, perseguições políticas ou simplesmente para se reunir com a família, que foi o caso do filme, né? Agora os meus. Nações. São grupos de pessoas unidas por laços culturais, históricos, linguísticos ou políticos. Pode ser identificados por fronteiras geológicas, governo comum ou identidade compartilhada. Guerra. Conflito armado entre diferentes nações, grupos dentro de uma nação ou entre diferentes ideologias. Podem ser motivados por territórios, recursos, diferenças culturais, religiosas ou políticas. E nacionalismo é a ideia que a lealdade e a devoção de um indivíduo deve ser primeiramente dirigidas à sua nação. Pode ter diferentes manifestações, desde o patriotismo saudável até formas extremas que excluem a discriminação e outras nações. Boa noite. Boa noite.